Sobre nós, um tempo para conversar em voz feminina, temas e testemunhos que tocam a todos. Um programa de Xana Silva Matos. Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um Sobre Nós. Todos os dias, Sem Igual Rádio está deste lado, 24 horas para lhe fazer companhia, mas também para desafiar a cada um de nós a olhar a vida de outras perspectivas. Eu sou a Xana Silva Matos e nos próximos 20 minutos vou estar aqui para mais um tema que toca a todos. Hoje vou estar à conversa com uma convidada muito especial, diretamente de Filadélfia, nos Estados Unidos, a Lisa Erickson, com quem vamos falar sobre a importância das artes e a beleza da poesia no nosso crescimento pessoal. Lisa, olá, bem-vinda. Muito obrigada, é um prazer também estar aqui convosco e também poder assim matar saudades de Portugal, desde o outro lado do oceano, claro. Uhum, é verdade, é verdade. Nós estamos a 5 horas de diferença horária, e é importante dizer que a tua disponibilidade é muito especial para nós também neste momento. A Lisa nasceu em Portugal, nasceu e cresceu na fé na Igreja Congregacional de Lisboa, em Chelas, e também foi acompanhada pela Igreja Batista de Loures na sua juventude. Mas tem, e é preciso dizer-se, tem uma relação muito especial com a arte, não é? Para além de outras coisas, escreves poemas, declamas poemas, és autora de livros em português, em inglês, quer dizer, também tudo isto para ti tem um envolvimento muito interessante. Para além disso, tens um papel também muito fundamental no teatro, num teatro cristão, aí na tua região, não é? No Sight and Sound Theatre, onde és escritora, técnica e especialista de investigação. Tudo isto dá-te uma bagagem, excelente para podermos começar a nossa conversa de hoje. Lisa, conta-nos como nasceu esta tua disponibilidade para as artes e para a poesia. Então, pois foi um percurso um pouco assim, talvez às vezes parecia desnorteada, mas Deus sabia o que estava a fazer. Portanto, desde pequena eu fazia rimas e escrevia poesias assim pequenitas para os meus pais ou o meu irmão ou assim. E nessa altura, claro, era como se fosse uma brincadeira, só para no gozo, não é? Mas ao longo da minha vida, desde então, tenho desenvolvido mais o gosto pela poesia e ainda hoje, quando eu faço caminhadas ou vou correr assim ao ar livre, desperta-me a natureza e vejo que quando estou lá fora, vendo o céu e as árvores, os pássaros, as flores, chega a um ponto em que passa da admiração pela natureza para um sentimento de louvor a Deus pelas maravilhas que Ele faz. E muitas vezes, quando eu estou lá fora, eu começo a escrever uma poesia na minha cabeça e fica tudo aqui, cá dentro, e depois chego a casa e vou escrever assim rapidinho antes que me esqueça. Um, e então essa é a minha vivência. Ainda hoje faço isso muitas, muitas vezes, semanalmente, quase sempre. Um, Agora, a nível profissional, foi um percurso assim um pouco imprevisto. Eu formei-me em História e gosto ainda hoje muito de História. E cheguei a trabalhar na área de História, mas depois cheguei a um ponto em que pensei: será que eu vou fazer agora o mestrado em História? Ou o que é que eu hei de fazer? O que é que eu Uhum. vou fazer? Eu nunca queria ser professora, então dar aulas não era comigo. Então fiquei a pensar. E foi a minha mãe que disse: olha, tu gostas muito de música e devias pensar mais nisso também. E cheguei a um ponto em que pensei, eu adoro Portugal, para mim eu vivia lá para sempre. Mas na altura a situação de emprego em Lisboa estava bastante complicada. Uhum. Então pensei, bem, vamos ver o que é que acontece se eu for aos Estados Unidos. Só para ver, só para testar as águas, não é? E fui e ainda não tinha emprego, mas inscrevi-me nesse teatro, que é o Sight and Sound Theatres. E já trabalho lá desde há 18 anos atrás, não é? Uau! Então fui e fiquei. Um, e desenvolvi assim o meu gosto pelas artes, apoiando o teatro e também utilizando a minha formação em História. Então é maravilhoso ver o que Deus faz quando nós colocamos os nossos planos perante Ele, não é? E ver como também as artes podem ser um acto de louvor para Deus. Eu acho que muitas vezes as pessoas, aquelas pessoas artistas não valem. Quem quer ser engenheiro, aí já é um trabalho a sério. Agora,
Os artistas, isso é só um hobby ou qualquer coisa assim. Mas realmente, como seres humanos, fomos feitos à imagem de Deus. Ele é um Deus criativo. E Ele coloca nos nossos corações, nas nossas almas, aquele desejo de nos expressarmos. E o livro dos Salmos e muitas passagens na Bíblia também nos mostram como a poesia e a arte criativa pode ser um acto de louvor e de vivência muito, muito real também. E pela tua história, claramente tu não tens de ter uma história familiar imensa de artistas para chegar a ser artista, ou seja, tu começas muito pequenina, muito criança, ainda sem ter qualquer noção de que estavas a ser criativa nas tuas rimas. Isto Pois. significa que todos nós temos um dom ou temos uma capacidade de nos expressar, não é? Só às vezes escolhemos o nosso próprio caminho, caminhos diferentes de expressão. E o facto de uma criança conseguir expressar-se através da rima significa que realmente a arte e a poesia é algo que toca a todos, não é? Que é de todos e é para todos. Eu digo muitas vezes a pessoas que eu conheço que dizem: eu também gostaria de ser escritora, mas não sei como. E eu digo-lhes sempre: às vezes basta aparecer, Exato. ficar ali prontos para fazer algo e depois as ideias fluem. E eu não estou a falar de uma coisa assim surreal ou esquisita, ou não, e também não digo que eu sou inspirada assim diretamente de Deus, mas eu acho que Deus também toca nos nossos corações e ficamos com ideias que valem a pena ser expressadas e partilhadas. Muitas das poesias que eu escrevo são poesias para encorajar os meus irmãos na fé e para estimular outros também a conhecerem a esperança eterna que nós temos em Deus. Uhum, Porque há muita gente no mundo que pensa que o mundo vai de mal a pior. uhum. E aquela mentalidade fatalista infunde toda a gente. E eu escrevo sempre com aquela perspectiva de que A não, esperança. existe um Deus que tem um fim muito melhor para nós. E não é uma felicidade assim passageira, mas é uma felicidade e uma alegria eterna. Uhum, uhum. E nesta fase concreta em que nós que estamos a viver, a humanidade está a viver, não é? Não é só os Estados Unidos, não é só Portugal, estamos a viver como humanidade, não é? Que esta pandemia que nos faz esquecer tudo o resto que está à nossa volta, não é? Porque até parece que só vivemos da Covid-19, não há mais outros problemas, não há outras situações que nos devamos preocupar, a não ser a Covid-19. E as pessoas parece que ficaram um bocadinho bloqueadas, não é? Nesta negatividade, nesta sensação de perda constante, de medo constante, de isolamento constante. A poesia e a arte podem ser veículos de libertação. É isso. Eu acho que muitas vezes as pessoas pensam, os poetas são pessoas tristes que só bebem chá e ficam a chorar. Mas não é assim. Às vezes até a poesia pode ser uma coisa divertida e pode ser um acto de, como eu disse, um ato de louvor e também de estímulo para a vivência, uma vivência real, e não é só ficar num cantinho a escrever uma poesia e colocar na gaveta, mas também é uma vivência. E eu acho que nós precisamos de partilhar essa perspectiva de esperança para as pessoas à nossa volta. Uhum. Se alguém que nos está a ouvir, nunca pegou numa caneta para escrever, ou nunca pegou num livro de poesia para ler, que conselho é que tu podes deixar? Podiam talvez começar por buscar poemas assim antigos, ou poemas, até ler o livro dos Salmos, que não são rimas, mas são como se fossem poesia. E são textos maravilhosos que às vezes, quando chegamos a ler algo assim, ficamos a pensar como é que aquele autor conseguiu expressar os meus próprios sentimentos sem me conhecer. E é um bom começo, e aí, a partir daí a pessoa pode pensar, espera lá, eu também tenho umas ideias, vou já escrever algo. Uhum. Isa, muito obrigada. Sem dúvida, esta perspectiva da poesia como algo que mostra, que traz esperança, é muito importante.
principalmente num país como o nosso, em que o fado parece ser sempre aquilo que nos move, não é? Que é aquilo que nos identifica como povo. E sem dúvida, o fado é algo que nos identifica como um povo, mas para além do fado há esperança em Deus, não é? Há este caminho ao Uhum. lado de Deus, como um povo de Deus também, que nos pode ajudar a encontrar a luz no meio da escuridão que estamos a viver agora como humanidade. Para terminar, queria que tu pudesses deixar uma sugestão de leitura para além dos salmos, podia ser algo teu, por exemplo. Bem, também falando do fado, eu também tenho muito respeito e aprecio pelo fado, eu gosto imenso. E ao longo dos anos eu tenho escrito uma coleção de poesias com essa temática, mas com uma viragem de esperança. Então, eu estou a lançar agora mesmo um livro que é uma coleção de poesias que tem o título Simplicidade Vibrante, Pensamentos Poéticos de um Fado Feliz. E eu lanço aquele título com um pouco de receio, porque eu sei que as pessoas dizem, não, mas o fado não é feliz, o que é que estás a pensar? Isso não se diz. Mas eu faço isso com muito respeito e com uma vontade de expressar o fado de uma forma que também traz aquela esperança. Então estou com muita expectativa para ver o que é que as pessoas vão pensar e faço isso com muito respeito e é um projeto que eu tenho colocado mesmo nas mãos de Deus. Então vamos ficar com este título connosco. Depois também deixaremos na página da rádio e mais informações para quem quiser acompanhar esta publicação. Lisa, muito obrigada por este tempo de partilha, obrigada de coração por teres tirado um pedacinho do teu tempo também para voltares a Portugal através destas novas tecnologias que são também uma bênção para nós, não é? Que nos permitem estar assim à distância. Que Deus te abençoe muito nesta tua caminhada e continua a usar a tua vida para trazer esperança nestes momentos mais difíceis. Muito obrigada, Xana, que assim seja mesmo. Tudo nas mãos de Deus, sempre digo. Sempre. Muito Obrigada. obrigada, minha querida, muito obrigada. Obrigada. Que tal da esperança? Será que morreu? Com cada andança, a alma correu, instável, incerta, só sabe vaguear. Tristeza aperta com o prantear. Não é que não creio, mas o que se vê traz cada receio à alma que crê, gritando insultos que picam a paz, lançando tumultos na alma que faz questão de no luto manter uma fé. A dor eu refuto e busco até ajuda, socorro, preciso de tal. Senão, aqui morro num fado fatal. A coisa piora, mas não largo não. A fé que agora pode ter a visão, ao ver do avesso que tudo está bem. Eu somente peço, ó vem, Jesus, vem. Sobre nós, um tempo para conversar em voz feminina, temas e testemunhos que tocam a todos. Um programa de Xana Silva Matos.